Oiê, tudo bem? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre pontos-chave de uma boa apresentação. Fiz até uma colinha aqui do lado, então, se por acaso eu estiver olhando, você não repare. Eu fiz uma colinha aqui para a gente falar um pouquinho melhor sobre esse tema. Então, quais são as principais coisas que você precisa responder na cabeça do seu prospecto na hora de a gente falar do seu produto, do seu projeto, do seu serviço, enfim. Ele vai estar pensando basicamente em três coisas. Esse negócio que ele está me falando é para mim mesmo, né? No sentido de assim, funcionaria comigo? O que que eu ganho com isso? E como que eu tenho que te falar como que eu posso resolver o seu problema com isso? Então, tudo, obviamente, vai se basear muito na questão do relacionamento, tudo aquilo que a gente construiu antes. Então, né, obviamente, você já tem muito bem brifado ali o que que você vai trazer de benefício para o seu cliente. E aí, obviamente, você sempre vai focar no benefício. Então, a gente dificilmente, ou a gente sempre evita, numa boa apresentação, ficar falando, por exemplo, eu, Laís, trabalho com produtos de bem-estar e saúde, vocês sabem, né? Eu não fico falando, por exemplo, da composição, da tabela nutricional. Eu dou uma citada ali, mas o que vai ser fundamental na minha apresentação é falar que tipo de benefício. Isso aqui dá energia, isso aqui é para imunidade, isso aqui vai te ajudar a dormir melhor, para te ajudar a memória e a cognição no dia seguinte. É para isso que eu falo. É sempre dos benefícios. Eu não fico falando este é baseado em triptofano e tem a dose máxima de melatonina. Tipo, não é isso, né? Assim, vai funcionar? Vai. Mas vai funcionar para um percentual muito pequeno de pessoas, que geralmente são as pessoas técnicas. E as pessoas técnicas vão te pedir mais informação depois. Então, a gente tem que sempre vender o negócio final. Você tem que vender a pessoa dormindo bem, a pessoa mais magra, a pessoa não ficando resfriada e podendo aproveitar mais tempo com os filhos. Então, é isso que a gente vende, é lá o produto final. Na hora que ela olha, ela fala, nossa, eu me vejo ali, né? Eu me vejo parando de ter, sei lá, essas TPMs fortes que eu tenho. Aí eu me vejo, eu tenho vontade de ser assim. Tem até um caso muito famoso que falam que, eu não sei se, nem se é verdade, tá, gente? Mas que corretores de imóvel, quando a pessoa entra no decorado e ela coloca a bolsa, ela se sentiu à vontade, acho que eu já falei isso para vocês, ela se sente à vontade naquele lugar, é sinal de que você vendeu o benefício para ela, você vendeu o ela se sentir naquele lugar. Então ela tem que se sentir daquele jeito. E aí, né, já aproveitando que a gente falou um pouquinho para trás também sobre degustação, experiências, é um ótimo momento, né, para você ir lá pô, eu geralmente levo o produto, a pessoa experimenta, então a gente está sempre envolvendo a pessoa, né, uma apresentação sinestésica que envolve vários sentidos. Então, beleza. Então, são três pontos, né? Isso é para mim, o que eu ganho com isso, como que eu vou resolver o seu problema dentro daquela apresentação, considerando o maior número de sentidos que você puder envolver para que a pessoa já se sinta cliente, né? Eu sempre trato como se a pessoa já fosse meu cliente ali dentro. Então, faz aquela conexão inicial, engata na solução. Então, assim, você tem essa questão, nossa, que bom, que eu vou te apresentar, vai fazer muito sentido para você. Né? Então, começou, já puxou o papo, já puxa o fio ali, já engata na sua apresentação. Uma coisa muito importante, perguntar quanto tempo a gente tem, porque acontece, por exemplo, de você marcar, sei lá, uma apresentação de 30 minutos, a pessoa tem 20, e aí no meio, está no ápice da sua apresentação, a pessoa fala, isso aqui que é, preciso sair. Não dá, né? Isso é coisa de vendedor amador e não somos esses vendedores aqui. Então, você vai perguntar quanto tempo a pessoa tem, e aí vai calcular a sua apresentação para que ela seja mais enxuta e você deixe tempo para o fechamento, né? Dentro daquele tempo que ela tem, porque senão você apresentou tudo e depois não dá tempo de discutir, de negociar, de conversar com ela no pós. Então, sempre colocar tudo dentro do tempo que ela tem disponível. Interagir bastante com a pessoa, a gente tem feito muita coisa online, né? Então é legal você ir falando. Tá dando para entender? Você tá ficando com alguma dúvida? Tudo bem até aqui, sabe? Vai interagindo com ela, porque você vai garantindo que a pessoa tá ali, tá prestando atenção no seu negócio. É, mais visual, então, como eu falei, de todos os sentidos, né? Menos texto, mais fotos, se for online, se for presencial e puder levar o seu produto para a pessoa testar, experimentar melhor ainda. E fazer a pessoa se sentir como se ela já fosse o cliente, justamente vendendo este benefício, né? Vendendo o que que ela vai ganhar com aquilo. E aí, coisas legais também que são importantes da gente não fazer, né? O que que eu gosto sempre de falar? Na hora que a gente está fazendo a parte do rapport, está fazendo ali aquela primeira conexão e tudo mais, que a gente já falou um pouquinho, não, não inventa moda. É o normal de sempre, entendeu? Falar de forma. Família, ocupação, recreação e motivação. São os assuntos principais. Falar da família, oi, tudo bem? Como é que sua família tá?
ocupação, como é que tá a sua profissão, né? Sabe, o tempo, a chuva, essas coisas básicas, gente. Não vai inventar de fazer assunto, piadinha. Piadinha é péssimo. Piadinha é o cafona. Não vai inventar, porque você pode ofender uma pessoa sem querer, sabe? Assuntos polêmicos, tipo política, religião, ai, porque o governo, gente, não, tá? Você não sabe qual que é a posição da pessoa, você pode perder totalmente um cliente por conta de um assunto que não tinha nada a ver e você quis introduzir esse assunto só para começar a falar sobre isso, só para puxar um papo ali. Não, menos é mais, tá? Fale menos, escute mais. Essa é a lei da venda. Se você tiver alguma dúvida com relação a como faz esse tipo de conexão, a gente tem uma aula de rapport, que é muito legal, vale a pena você voltar lá para olhar, tá? Relacionamento, rapport e conexão, chama essa aula. E aí, uma coisa muito importante também, mapeie as possíveis objeções, a gente também vai ter uma aula só disso, mas mapeie as possíveis objeções que a pessoa vai te apresentar antes de que ela fale. Então, antecipação é poder. Se você consegue falar para a pessoa algum tipo de objeção que ela vai ter antes de a pessoa apresentar, você ganhou. Eu vou deixar, a gente vai falar um pouquinho mais disso na outra aula, mas eu vou falar rapidamente. Então, por exemplo, eu vendo um produto que ele é um preço acima do mercado, tá? Eu tenho os meus diferenciais, o custo, eu cobro a mais do que o resto. O que você vai falar para ela? Fulano, você gostou? Fez sentido para você? Deixa só eu acrescentar mais uma coisa. Talvez você esteja olhando o valor e esteja pensando que ele é elevado, mas deixa eu te apresentar um pouquinho dos benefícios, né? Quais são os diferenciais para a gente cobrar esse valor? E aí você já falou o que a pessoa ia falar. Então a pessoa já fala, realmente, eu pensei que é caro, mas ele já me apresentou os pontos. Fez uma tabela comparativa, entendeu? Então, quanto mais você antecipa a objeção, você falou primeiro que a pessoa, você ganhou. Isso é bem, bem importante. Depois a gente também vai ter uma aula aqui, se eu não estou enganada, depois de amanhã, a gente vai ter uma aula que vai ser a aula sobre como você justamente antecipa objeções, mapeia as principais e antecipa as objeções. E, obviamente, não deixe de sair da sua apresentação sem marcar o próximo contato. Isso é super fundamental. A gente já falou na aula de acompanhamento que o dinheiro está no follow-up, no acompanhamento. Então, é sempre, beleza, foi lá, acabou sua apresentação. Fulano, e aí? Quando que eu posso te chamar de novo para a gente conversar? Fulano, e aí? Quando que eu posso ter um retorno seu? Ah, preciso falar com a minha esposa. Legal. Quando que você consegue falar com ela para a gente conversar? No máximo, 24, 48 horas o contato está esfriando já, tá? Então, é sempre dentro disso. Isso vai evitar que lá na frente você tenha que ficar, e aí, fulano, conseguiu falar com a pessoa? E aí, fulano, vamos fechar? Tá? Não tem essa. É sempre marcar um próximo contato, agendar um próximo contato, porque assim você faz o que você tinha que fazer, né? Você fez a próximo contato de uma forma profissional, não fica naquela enrolação de assim, e aí conseguiu? E aí conseguiu, né? Uma situação chata, uma coisa ali meio pesada, digamos assim. Parece que você está enchendo o saco da pessoa, quando na verdade você quer uma resposta de algo que você apresentou e ela manifestou interesse. Então, quando a gente deixa, o combinado não sai claro, não sai caro, sabe aquela máxima? Então, se você apresentou e marcou uma próxima exposição, não tem erro. Eu preciso falar com a minha esposa. Quando você consegue falar com ela? Acho que eu consigo falar com ela amanhã. Maravilha. Posso te chamar depois de amanhã, nesse mesmo horário, para saber qual é o seu retorno? Pode. Geralmente a resposta é afirmativa, tá? Então vai dar bom. Se ela não puder, ela vai te passar outro prazo. Então, não deixe de marcar a próxima conversa, a próxima exposição, o próximo contato, porque ele vai ser bem, bem importante. E aí, obviamente, com o tempo no seu mercado, você vai entendendo quanto tempo, quantas exposições você precisa para apresentar para uma pessoa. Então, por exemplo, no mercado B2B, que a gente está falando de empresas, as negociações são muito mais demoradas. Você vai passar ali por 3, 4, 5, 10 etapas de pessoas conversando até chegar na aprovação final de um projeto maior, de um produto ou serviço maior. Quando é uma coisa mais simples, né, um produto que você vai vender para a pessoa ali, às vezes 1, 2 exposições já é suficiente. Então, isso vai depender um pouco do seu mercado também. Se você for amarrando uma etapa na outra, isso vai ficando cada vez mais fácil de fazer, e aí você vai se tornando o profissional que a gente quer, tá bom? Então, é isso, gente. Obrigada. Um beijão. Bora vender.